oração é uma ferramenta imensamente poderosa que Deus nos deu. Muitos não percebem o quão forte é a presença divina que se manifesta quando oramos com sinceridade. Se todos compreendessem o poder que emana de um momento genuíno de oração, jamais tratariam esse privilégio de forma superficial. C.S. Lewis, em suas Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, ilustra como a oração é um refúgio inacessível para as forças do mal. A cada tentativa do inimigo de interromper o fluxo da oração, ele nos distrai para afastar nossos corações da verdadeira conexão com Deus. Deus, ao criar o ser humano, nos concedeu autoridade sobre a terra, como lemos em Gênesis 1:26. Ele nos deu o domínio sobre o mundo material, mas para que possamos exercer essa autoridade de maneira plena, precisamos nos conectar com o reino espiritual. Esse reino, que está acima de nossa realidade terrena, é acessado por meio da oração. Quando nos voltamos para Deus, estamos elevando nossa visão e nossa ação para um plano superior. Em João 3:31, vemos que aquele que vem do alto é superior a tudo. Isso significa que quando oramos e nos colocamos na presença de Deus, transcendemos as dificuldades que surgem na esfera terrestre e nossa visão se amplia. Contudo, Lewis adverte que o inimigo tenta agir com força sempre que alguém se dispõe a orar, com o intuito de desviar nossa atenção. Quando estamos orando, mas nossa mente e nossos sentimentos estão dispersos, estamos na verdade orando na carne, o que enfraquece nossa ligação com o Espírito de Deus. Muitos se enganam ao pensar que a oração apenas de palavras é suficiente. Anos podem se passar, mas se nossa oração não se conecta verdadeiramente com a presença divina, nada muda em nossa vida espiritual. A oração verdadeira, como Lewis explica, é uma rendição da nossa vontade à vontade de Deus. Quando nos afastamos de Deus por meio do orgulho ou da distração, nossa oração se torna ineficaz. O orgulho, segundo o autor, é a raiz de todos os males, pois nos afasta de um relacionamento autêntico com Deus. Essa distração espiritual se manifesta de várias formas: o sono durante a oração, o cansaço em momentos de devoção, a tentação de olhar para o celular enquanto estamos em oração. Esses sinais indicam que o inimigo tem sucesso em nos desviar do propósito divino. Ao permitirmos que nossa mente e corpo prevaleçam sobre o espírito, não conseguimos experimentar as transformações que Deus quer operar em nós. A verdadeira oração exige entrega e um foco total em Deus, algo que só pode acontecer quando nos desligamos das distrações e nos colocamos de coração e alma na presença divina. A oração verdadeira exige mais do que palavras ditas mecanicamente. Ela nos chama a um compromisso profundo e sincero com a presença de Deus. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, reflete sobre como é fácil esquecer essa presença durante a oração. Nossa mente tende a se desviar, buscando distrações que nos afastam daquilo que realmente importa. Muitas vezes, estamos tão acostumados com nossa zona de conforto que preferimos permanecer inativos em vez de nos empenharmos com fervor na oração. Porém, a palavra nos adverte sobre essa mornidão espiritual. Em Apocalipse 3:15-16, Jesus repreende a igreja de Laodiceia, dizendo que preferiria que fossem frios ou quentes, ao invés de morno, um estado que ele descreve como repulsivo. Quando nossa devoção a Deus é indiferente ou superficial, nossa oração perde poder. Se queremos ser cristãos que realmente experimentam o poder da oração, precisamos estar atentos à diferença entre orar na carne e orar no espírito. Orar na carne é orar de maneira superficial com a mente dispersa, o corpo e a alma ausentes da verdadeira conexão com Deus. Já a oração no espírito é a única capaz de nos levar à presença de Deus, pois nela nossa mente, corpo e espírito estão alinhados com sua vontade. Quando oramos no espírito, não estamos preocupados com as distrações externas ou com nossos próprios problemas. Estamos completamente entregues ao Senhor, buscando sua presença em total rendição. Lewis, em Cartas a Malcolm, explica que a oração é, antes de tudo, uma resposta à presença de Deus. É quando percebemos essa presença, até nos menores detalhes do cotidiano, que conseguimos orar de verdade.
Quem ora no Espírito não está se deixando levar por pensamentos mundanos ou distrações momentâneas. Eles estão de fato diante de Deus, e não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Quando oramos com um coração dividido, como quando nos distraímos com preocupações cotidianas, nossas orações não são verdadeiras. Jesus, em Mateus 6:21, nos ensina que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se nossas orações não refletem nosso coração totalmente voltado para Deus, elas se tornam vazias. Por outro lado, quando nos entregamos completamente ao Senhor, nosso espírito é transportado para o reino celestial, onde estamos em sua presença. É nesse lugar de rendição e autenticidade que nossas orações são ouvidas e se tornam eficazes. Somente quando oramos no Espírito, com a mente e o coração totalmente em Deus, nossa autoridade espiritual se manifesta. E é então que podemos declarar e decretar com poder, pois estamos falando do lugar mais alto de autoridade, a presença de Deus. Como está escrito em João 4:24, Deus é Espírito, e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Isso significa que a verdadeira adoração e oração não são feitas com palavras vazias ou uma mente dispersa, mas com uma entrega total a Deus. Quando oramos de forma genuína, com nosso espírito completamente em sintonia com o dele, nossa oração se torna um canal poderoso para a manifestação da sua presença e poder em nossa vida. Quando nos colocamos em oração, não estamos apenas falando com Deus, estamos acessando uma dimensão superior, nos elevando espiritualmente para um lugar além das nossas circunstâncias e problemas terrenos. A oração verdadeira é um convite para entrar no controle do universo, como nos ensina C.S. Lewis em Cartas a Malcolm. Ela nos transporta para os reinos celestiais, onde estamos posicionados com Cristo, acima de todo poder, autoridade e domínio. Em Efésios 2:6, somos lembrados de que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nossa posição espiritual não é apenas simbólica, mas real. Quando oramos, somos elevados acima de nossos inimigos, dificuldades e qualquer autoridade terrena, para que nossa voz, unida à de Cristo, tenha poder para trazer mudanças. Lewis também destaca que a oração não é um truque mágico, mas uma conexão direta com a essência divina. Quando oramos, nos unimos à autoridade do próprio Cristo, acessando o poder sobrenatural que emana da sua presença. Em Efésios 6:18, somos instruídos a orar em espírito, pois é nesse estado de completa entrega que acessamos a autoridade do Espírito Santo. Não devemos encarar a oração como um simples pedido ou um ritual religioso. Ao orar, estamos, na verdade, entrando no centro de comando do universo, onde nossas palavras podem influenciar o curso das coisas, pois estamos operando do ponto de vista de uma autoridade superior. A verdadeira oração exige foco, pureza e fé. Quando oramos com atenção plena, estamos, como diz Tiago 5,16, desmantelando as operações do inimigo e enfraquecendo sua influência sobre a terra. O inimigo sabe que, ao orarmos com sinceridade e conexão com Deus, nossas orações têm poder para mudar realidades espirituais. Por isso, ele tenta nos distrair, mas devemos ser vigilantes, protegendo nosso tempo de oração. Cada momento de oração é um encontro direto com o poder e a supremacia de Deus, e isso nunca deve ser tratado com levianidade. A oração verdadeira não é um monólogo, mas uma troca espiritual. Em Cristianismo Puro e Simples, Lewis enfatiza que, ao orarmos, estamos nos unindo à vontade de Deus, trocando nossas preocupações por sua paz. Quando oramos em espírito e verdade, como ensinado em João 15:7, nossas palavras se tornam as palavras de Cristo. Isso nos coloca como seus embaixadores, com o poder e a autoridade do Rei dos Reis. Como diz 1 Coríntios 6:17, quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Assim, quando oramos, não somos apenas nós que falamos, mas Cristo em nós, e o poder de sua palavra age através de nossas orações. Portanto, ao orarmos,
devemos ter em mente que estamos diante da presença do Todo-Poderoso, com autoridade sobre as forças espirituais que operam neste mundo. Cada oração é uma oportunidade para ver o reino de Deus se manifestar na terra. Deus nos chamou para sermos participantes de sua obra divina, e a oração é o meio pelo qual podemos realizar o impossível, confiando na autoridade que nos foi dada em Cristo. Quando oramos, não estamos sozinhos. A oração é muito mais do que uma simples conversa com Deus. Ela é um meio de participação no poder divino, um canal através do qual a autoridade de Cristo é liberada para operar em nossas vidas e no mundo. Em Romanos 8:34, aprendemos que Jesus Cristo, o Rei Eterno, está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele não apenas nos ouve, mas apresenta nosso caso diante do Pai. E como se isso não fosse suficiente, o próprio Espírito Santo também intercede por nós, como descrito em Romanos 8:26-27. Quando não sabemos como orar, ele se coloca em nosso lugar, oferecendo a intercessão que transcende nossas palavras e até mesmo nossa compreensão. Em essência, a oração é um momento onde a autoridade de Cristo em nós é liberada. Ao orarmos, estamos não apenas falando palavras, mas ativando o poder do céu para transformar a terra. Cada oração é uma parceria com o reino de Deus, uma colaboração com o que Ele está fazendo no mundo. Não subestime o poder da oração, pois é através dela que as correntes espirituais são rompidas e as portas do céu se abrem. Como lemos em Hebreus 4:16, podemos nos aproximar do trono da graça com confiança, sabendo que temos um sumo sacerdote que entende nossas fraquezas e nos convida a lançar nossas petições diante dele. A oração não deve ser vista como uma mera formalidade ou uma forma de pedir coisas a Deus, mas como uma oportunidade para nos alinharmos à sua vontade. Em Efésios 6:18, somos chamados a orar em espírito em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações e súplicas. Isso implica em um estado constante de alerta espiritual, onde nossa mente, corpo e espírito estão completamente dedicados a buscar a face de Deus. A oração, portanto, é uma entrega total ao seu propósito. Quando oramos, somos transportados para um plano espiritual superior. Estamos de fato unidos a Cristo nos lugares celestiais, acima de todos os principados e poderes, como Efésios 1:21 nos ensina. Nossa oração não é apenas uma fala humana, mas uma voz que carrega a autoridade do céu. E, como uma conduíte do poder de Deus, nossas orações têm um impacto real no mundo espiritual. Portanto, ao nos aproximarmos do Pai, devemos fazê-lo com reverência e com um coração totalmente entregue à sua vontade. A oração não é apenas sobre o que queremos, mas sobre o que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Quando oramos, devemos lembrar que estamos participando da obra divina, pedindo sua vontade e nos entregando à sua perfeita direção. E assim como em Romanos 8:28, confiamos que Ele trabalhará todas as coisas para o nosso bem, conforme o seu propósito. Que nossas orações sejam sempre um perfume suave ao Senhor, um sacrifício de adoração que Ele recebe com alegria. E que nossas vidas sejam um reflexo do poder da oração, mostrando ao mundo o que acontece quando o povo de Deus se ajoelha em fé e clama por sua intervenção. Que possamos ser conhecidos pela nossa devoção, por estarmos sempre prontos para orar e ver o reino de Deus avançar, não apenas em nossas vidas, mas no mundo ao nosso redor. Que nossas orações sejam contínuas, sem cessar, como um compromisso diário que reflete nossa total dependência de Deus. Devemos ser um povo de oração constante, que se coloca na brecha uns pelos outros, com fé inabalável de que nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que imaginamos ou pedimos. Que jamais subestimemos o poder de uma oração feita em fé, no nome de Jesus. Cada oração, mesmo a mais simples, tem impacto no reino espiritual e na vida daqueles ao nosso redor. Nunca devemos nos cansar de interceder, pois nossas palavras não são vazias, elas tocam o coração de Deus e mudam as circunstâncias. Quando oramos, não estamos falando para o vazio. Estamos nos conectando com o Criador do Universo,
aquele que sustenta tudo pelo poder de sua palavra, aquele que nos ama com um amor eterno. A oração não é sobre a eloquência das nossas palavras ou a extensão dos nossos pedidos, mas sobre a fé que acreditamos, o amor que persevera e o Deus que ouve e responde. Assim, ao nos aproximarmos do trono da graça, temos confiança de que, em Jesus, encontramos misericórdia e graça para ajudar em tempo de necessidade. Hebreus 4:16. O Senhor Jesus intercede por nós diante do Pai, e nossa oração se torna uma parceria com Ele na obra divina. Deixe que nossas orações reflitam o coração de Deus, declarando sua bondade e sendo um testemunho de sua fidelidade. Que nossas súplicas se tornem luz nas trevas, esperança para os desesperançados e força para os cansados. Que sejamos um povo conhecido por nossa devoção à oração, pelo impacto que nossas palavras têm no reino de Deus. Cada oração se eleva como um aroma suave diante do trono de Deus, trazendo alegria ao seu coração. Em última análise, a oração não é apenas um meio para alcançar algo, mas um fim em si mesma, a comunhão sagrada com o Deus que nos criou, que nos redimiu e que deseja habitar conosco para sempre. Por isso, oremos com ousadia e perseverança, confiantes de que nosso Deus é capaz, disposto e ansioso para responder às nossas orações, transformando nossas vidas e o mundo ao nosso redor para a sua glória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco todos, enquanto buscamos sua face, confiamos em sua graça e andamos em seus caminhos, agora e para sempre. Amém.